dia, mulheres! Estamos com o episódio do mês de março, podcast Mulher Plena, trazendo uma convidada muito especial nesse mês sobre conscientização sobre a endometriose, né, meninas? Com certeza. Um tema de relevância e importância para todas as mulheres. Com certeza. E às vezes para os homens também, para eles ficarem a par. Tati. É um tema extremamente relevante hoje em dia e nosso objetivo aqui é trazer mais informação e conscientização para todas as mulheres com relação a essa doença. Vou apresentar a nossa convidada de hoje, que é a doutora Elizabeth Salomão Airosa. Ela é mãe do Paulo, da Luísa e da Heloísa. A doutora Elizabeth é presidente da Sociedade Brasileira de Endometriose. Ela é professora adjunta do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Santa Casa de Misericórdia aqui de São Paulo. Coordena uma equipe multidisciplinar especializada na clínica Salomão Airosa Ribeiro e dedica-se à ginecologia minimamente invasiva, realizando as cirurgias. Agora vem aquele trava-línguas, gente. Laparoscópicas, robótica e histeroscopia. Falei certo, doutora? Certo. Que beleza. Seja bem-vinda, doutora Elizabeth. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, né? Um tema tão relevante, né? De importância crucial para a mulher, que diz respeito à qualidade de vida, né? Então, para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite, obrigada, Patrícia. Obrigada, É sempre um prazer poder falar de um tema importante e de dar aí mais informações de qualidade para as pacientes, né? Para as mulheres de uma maneira geral, né? Sim, porque às vezes temos tantas informações e informações imprecisas e incorretas, inclusive de diagnósticos, né? Verdade. É isso aí. Então vamos lá, doutora, vamos começar já com o Sim. título do nosso podcast, que é o que é essa tal endometriose. O que é a endometriose, doutora? A endometriose é uma doença inflamatória, né? Uma doença inflamatória, hormônio dependente, por isso a gente fala tanto de uma doença de mulher jovem, porque é a fase que a mulher tem mais hormônio, né? Então, é uma doença inflamatória, hormônio dependente, e eu costumo dizer que não é para quem quer, é para quem pode ter. Por quê? Porque ela está relacionada com alguns fatores da própria mulher, né? Algumas alterações imunológicas, angiogênicas, alterações próprias do paciente. Tem história também de mães que tiveram endometriose, que as filhas têm 7 vezes mais chance de ter. Então, existe um perfil específico para desenvolver a endometriose, né? Então, ela é uma doença inflamatória e, como toda doença inflamatória, causa dor, né? Desconforto, dor. Então, esse é o ponto importante. E mais prevalente, mais incidente nas mulheres jovens, aquelas que têm mais hormônio. Engraçado, eu achei que era ao contrário. É. Talvez o progresso da doença seja com as mulheres mais velhas, né, doutora? Sabe o que é? É que, às vezes, ela pode ser assintomática, ou seja, o paciente não apresentar nenhum sintoma. E, às vezes, como o principal sintoma dela é a cólica menstrual, às vezes ele passa despercebido. Então, ela vai fazer o diagnóstico mais tarde. E aí é esse o ponto que a gente pensa, às vezes, que é uma doença da mulher mais madura. Mas não, a adolescente, ela tem muita, assim, também aquela adolescente, claro, que tem cólica, uma cólica incapacitante, diferente, que chama atenção, ela pode apresentar algum grau de endometriose. As adolescentes, elas cursam também com alterações intestinais, então é importante valorizar a queixa desse adolescente, porque se você não trata e não diagnostica o adolescente, ela vai ser um adulto doente, né? Exato. Verdade. E aí acaba que a gente descobre um pouco mais tarde, né? Então, esse é o ponto. E existe mais alguns sintomas que pode chegar a essa conclusão de que aí temos que buscar ajuda, temos que procurar um profissional, além da cólica? Sim, existe, é uma ótima pergunta. Eu acho que a mulher tem que ficar atenta aos sinais do seu corpo. É isso que eu costumo sempre dizer. Porque a cólica menstrual, aquela incapacitante, o que é uma cólica incapacitante? É aquela que tira a gente das atividades habituais, né? Porque mesmo com cólica, a mulher, ela segue, Vai. ela levanta, ela vai, ela trabalha, ela estuda, ela faz ginástica, ela participa. Mas aquela cólica que tira a mulher dessas atividades, né, que mesmo tomando um anti-inflamatório, colocando uma bolsinha de água morna, ela não consegue fazer, essa é uma cólica incapacitante, deve ser atentada a isso. Outra coisa é a dor na relação.
Então, a dor na relação sexual, não na penetração, mas já durante o ato sexual, em profundidade, também não é normal, né? Então, isso, às vezes, ela guarda para ela não tem aquela liberdade para manifestar e para conversar sobre isso. Então, esta dor na relação sexual também não é normal. E tem outras coisas muito, assim, que a gente pode fazer uma relação. Por exemplo, durante o período menstrual, às vezes a mulher apresenta algumas alterações intestinais, urinárias, e às vezes ela não leva muito em consideração. Então é importante relatar sobre isso, porque às vezes pode cursar com uma diarreia, às vezes pode ter dor para urinar, então pode ter relação também com a endometriose. E as adolescentes que às vezes não têm relação, a gente tem que observar também os hábitos intestinais, porque muitas vezes elas podem cursar aí com alguma alteração intestinal. Costuma ser também através da prisão de ventre? Ou não? Não. Ela, uma vez tendo a doença, o sintoma que ela pode causar, às vezes, é uma distensão abdominal. É uma doença inflamatória, às vezes ela causa uma distensão abdominal, por isso a dieta é tão importante. E a gente fala, às vezes, com a paciente, vamos organizar a sua dieta. Uma dieta anti-inflamatória. Porque como nós estamos falando de uma doença inflamatória, uma dieta anti-inflamatória ajudaria muito. Sim, E aí, não é questão de emagrecer ou engordar, é questão de estar bem. Qualidade saúde, de né? vida. Exatamente. Às vezes, você coloca uma roupa, tá ali com aquele abdômen estendido, aí já começa o dia já desconfortável. Sim, verdade. E isso vai irritando, né? Porque não é só a questão física, vai para a questão psicológica também, Sim, né? emocional. Você acaba não se sentindo bem naquela roupa, acaba não se sentindo bem durante o dia, e muitas vezes tem que trabalhar sentada, então tem uma certa distensão abdominal, né? E aí a dieta ajudaria bastante. Então, E na relação sexual, quando tem esse problema, costuma ter sangramento? nem sempre. Isso depende muito, se ela tiver uma lesão vaginal, por exemplo, sim, né? Ou dependendo da fase do ciclo menstrual que ela está. Ou muitas vezes essa mulher está usando algum método hormonal. E às vezes ela tem um sangramento, mas não por causa da doença especificamente. Pode ser também por causa da medicação que ela está usando, ou vai que ela tem uma lesãozinha no colo do útero ou vaginal. Às vezes ela tem uma lesão, um pólipo, por exemplo, que pode estar na cavidade uterina, mas saindo um pouquinho para fora, na relação sangra. Então, não é uma queixa específica da endometriose, Sim, né? certo. O sangramento às vezes na relação. Não é uma queixa específica. Pode acontecer, mas não é aquilo que caracteriza Isso. como a cólica menstrual incapacitante, como a dispareunia, né? Doutora, a senhora comentou sobre a questão, até já tem estudos, né, genéticos, que as mães que têm, né, os filhos têm 7 vezes mais chance de ter. Tem algum outro fator que hoje já é conhecido como que cause a endometriose? Então, geralmente, a gente tem algumas coisas, né? Aquela mulher que está mais cedo em contato com o estrogênio, por exemplo, aquela que tem a menarca, que é a primeira menstruação precoce, e a menopausa tardia, seria uma grande candidata. Então, se eu começo a menstruar com 9 anos e vou parar com 50, olha quantos anos eu estou exposta ao estrogênio, né? Sim. Então, a gente sempre relaciona aquela menina que menstruou com 9, com 10, né, que depois está lá com 12 anos queixando-se de cólica menstrual intensa, precisa valorizar. Porque, às vezes, essa questão de maior tempo de exposição ao estrogênio também pode propiciar aí a ter a endometriose, né? E hábitos, né? Então, às vezes, assim, os hábitos alimentares, hábito de vida. Então, é sempre bom a gente colocar uma atividade física no meio de tudo isso, né? Uma dieta um pouco mais... Não precisa tirar tudo, gente. Então agora eu vou fazer uma dieta sem lactose, sem... Não, a gente pode pontuar, organizar. Hoje já tem umas dietas bastante estabelecidas para doenças
inflamatórias, né? Não só a endometriose, mas de uma maneira geral. Pode fazer uma adequação, né, doutora? Sim, que ajuda muito, né? Você introduz grãos, folhas verdes, verduras, né? Alguns tipos de frutas. Então, vai mesclando aí, vai ajudando nesse sentido. E também atividade física moderada, não é para se matar na academia, mas uma atividade física moderada, né? Então, assim, o sedentarismo, o tabagismo, a dieta não equilibrada, a menarca precoce. Então, tem alguns fatores que estão relacionados com o aparecimento da endometriose. Mas é importante a gente entender, aqui nós estamos em 4. Eu posso ter todos esses fatores, mas eu preciso ter alguma alteração que faça. Significativa. Exato. Então, eu posso ter ali refluxo menstrual, que é tão falado, né? Descrito desde 1860, né? Que é o refluxo do endométrio, né? Isso, aquele restinho de sangue que fica ali depois da menstruação, sobrou, volta, passa pela trompa e cai na cavidade. Cai na minha, cai na sua, cai na dela, e daqui 1 ou 2 terão endometriose. Por quê? Porque ela tem algum fator imunológico, angiogênico, antiapoptótico, que predispõe ao desenvolvimento dessa doença, né? Doutora, a quantidade de fluxo, por exemplo, quando eu menstruava, eu ficava 8 dias menstruada. Tem alguma ligação com a endometriose? Não tem. Tem outras doenças, por exemplo, isso caracteriza o sangramento uterino anormal. E tem algumas doenças que podem causar aí, ser a causa do sangramento uterino normal. Mioma, adenomiose. Só que estas doenças, elas coexistem com a endometriose. Entendi. Então, quem tem endometriose, 30%, 50% pode ter adenomiose, pode ter mioma uterino. Então, elas coexistem. Então, acaba sendo um sintoma que a mulher que tem endometriose também tem, mas não só porque ela tem endometriose, às vezes porque ela tem endometriose e adenomiose, endometriose junto com e outra mioma. coisa. Entendeu? Entendi. Esta associação, porque às vezes essas doenças elas coexistem, porque o que elas têm em comum? Serem doenças estrogênio dependentes, né? São doenças hormônio dependentes, estrogênio dependente, então acaba que uma coexiste com a outra. Sim, né? Se E aí desenvolve as duas ao mesmo Exato. tempo, vamos dizer. E as sintomatologias, elas acabam se confundindo, né? E clinicamente falando, qual é a melhor forma de se diagnosticar? Clinicamente, a senhora falou um ponto bom. Clinicamente, é bom fazer um bom exame físico, né? Porque nós estamos falando de um exame clínico, então. Aí, eu preciso examinar essa paciente de fato, fazendo um toque vaginal de excelência, né? Indo aí em busca das lesões na região retrocervical, regiões de ligamento uterosacro, que são regiões que a gente chama de compartimento posterior da pelve. No compartimento posterior da pelve, ele é o lugar mais comum da gente encontrar as lesões de endometriose. Então, fazendo um exame físico, clínico, bem apurado, a gente já suspeita. Aí eu vou somar a queixa dela clínica, a história, o momento que a gente tirou para conversar com essa paciente, mais o exame físico. Aí eu vou direcionar para um exame de imagem, né? Aí, se a senhora me perguntar qual é o melhor exame de imagem para diagnosticar É uma pergunta que todo mundo faz. Aí nós vamos deixar para a hora que vocês me perguntarem. Mas, enfim, a pergunta já está feita, já está doutora. feita. Então, porque a pergunta foi clínica e eu acho isso fundamental. Sim. Porque, às vezes, parece que assim, só chegou o doente aqui, você vai lá, já pede um exame e tchau. Não é bem assim. A gente precisa conversar, entender um pouco. Eu falo que é fácil tratar a mulher, porque a mulher fala tudo com detalhes. Exatamente. E aí, Já chega com relatório, né? se você para e pega nas entrelinhas, fica tudo perfeito. Ela já chega com o diagnóstico, né, Sim, doutora? A senhora só fala assim, não, é verdade, é isso mesmo. Mas aí a gente fez aí, olha, já ajudou. Conversamos bastante, tiramos uma ideia, examinamos e aí a gente vai para qual exame de imagem. Aí a gente está aí. A ressonância magnética pélvica com protocolo para endometriose, que é um gelzinho na vagina, o paciente ter aí um preparo intestinal, uma bexiga em médio repressão. Então, assim, tudo isso acaba que
faz um mapeamento da pelve, né? Uma ressonância, a ressonância pélvica. Por que eu falo da ressonância? Porque a gente tem aí, é um exame que a saúde suplementar cobre, então o paciente pode fazer. É um bom exame que mapeia a pelve. Ele vai mostrar para nós endometriose no útero, no ovário, nos ligamentos, na bexiga, na vagina. Também sugere a endometriose do intestino e às vezes até pontua e descreve claramente. Mas aí depois desse eu tenho também o ultrassom transvaginal para mapeamento de endometriose. E aí sim, às vezes eu prefiro muito esse, porque ele já me posiciona tudo, inclusive qual é o local do intestino que está comprometido. Qual é o lugar, quantos centímetros da borda do ânus, qual é a extensão, qual é a profundidade, qual é a camada. Então, ele detalha muito tudo isso, e aí a gente já fica com um mapeamento completo. O que é o problema desse exame? Ele é examinador dependente, ou seja, precisa ser feito por um profissional capacitado, treinado para fazer esse exame. Senão, eu caio na de pedir um exame específico, altamente sensível, de alta sensibilidade, alta especificidade, e acaba que ele vem normal. Mas talvez não porque ele esteja normal, talvez porque o profissional não estivesse capacitado. Então, o que acontece? Acontece que a gente acaba ficando sem esse. Esse não está ainda tão regularizado na saúde suplementar. Já tem aí algumas regularizações, mas ainda precisa melhorar um pouco. Então, a gente fica nessa, porque o diagnóstico da endometriose leva um tempo ainda. Ainda em publicações atuais, a gente tem aí de 7 até 10 anos para o diagnóstico. A senhora sabe que a minha sogra, só complementando aqui, foi diagnosticada com endometriose agora, depois de mais velha. A minha mãe também, já próxima da menopausa. Então, assim, depois de sofrer muitos anos com cólica e fazia ultrassom transvaginal normal. Simples, né? E nunca foi detectado. Aí, quando detectou, se ela já estava próxima da menopausa e não entrou para nenhuma situação de cirurgia, nada. Mas olha como é importante. Sim. Minha mãe sofreu anos, eu não achava normal o nível da cólica que ela tinha, o sofrimento que ela tinha, remédio e bolsa de água quente, né? Então, como é importante a gente estar trazendo isso para alertar mesmo as mulheres, porque se fala muito, mas ao mesmo tempo tem a falta de informação, né, doutora? De qualidade, né? Com certeza. A gente conversa e as meninas, até as mais novas, não conversam entre si, né, sobre esses assuntos, né? Então, doutora, isso é uma pergunta que me gera curiosidade, porque eu sempre tive muitas cólicas, mas no meu caso, né, foi feito o exame, não sei se nessa profundidade que a senhora está falando, até desconheço isso, mas foi falado que eu tinha o útero retrovertido. Então, por isso eu tinha muita cólica. Por que o diagnóstico da endometriose me parece que é uma coisa tão difícil de ser realizada? Ele tomou uma proporção muito grande quando a Anitta veio nas redes sociais e falou sobre a endometriose. Mas até então parecia que era uma coisa inacessível para as mulheres. A senhora concorda comigo ou não? Ele é difícil mesmo, porque é pouco. Eu falo assim que a gente tinha que ter na saúde pública, igual temos a mamografia para o câncer de mama, a ressonância para a suspeita de endometriose. Né? A específica, né, doutora? Com mapeamento, né? O que acontece é que muitas vezes, por exemplo, um ultrassom transvaginal simples, ele é excelente para ver útero e ovário. Excelente. Ele vê o útero, ele tem alta sensibilidade, alta especificidade, baixo custo, tem vários locais, então ele é necessário. A gente não pode abandoná-lo. Mas ele vê útero, ovário e dá poucas outras informações sobre uma doença profunda. O que precisa? Precisa desse despertar. Eu acho que o despertar, o que a gente está fazendo aqui, o que vocês cada vez estão mais trazendo é fundamental. Cada vez mais falar sobre o tema. Né? Antes da atriz, a gente tinha muitas falas também. Mas é que, às vezes, o que não ganha repercute, mídia, né? às vezes,
né? É. Mas tudo é importante. É muito Sim. importante isso, ela trazer, todas as outras pessoas de influência, pessoas públicas trazerem. Isso é muito importante para que a gente possa ter a oportunidade de falar um pouco mais De sobre o informar tema. mais, né? Mas, de fato, um ultrassom transvaginal simples não vai trazer a informação completa que a gente precisa. Útero retrovertido. O útero em anteversão é um útero assim, o retrovertido, ele está desviadinho. Vamos colocar que ele está desviado aqui, se ele é retrovertido, pode ser que ele esteja tracionado para trás por uma doença, por exemplo, por um espessamento, por uma fibrose. Então, talvez, na hora que alguém fale para você, olha, você tem dor porque seu útero é retrovertido. Talvez só mudaria um pouco. O seu útero é retrovertido por causa disso, por isso você tem dor. Talvez seja esse o ponto, mas talvez não, porque tem gente que tem útero retrovertido Sim. e não tem doença alguma, Ok. né? Certo. Mas se a gente vai fazer um raciocínio lógico de um doente que tem, de uma pessoa que ainda não tem doença, mas é uma pessoa que tem uma queixa de cólica intensa, De dor fluxo de 8 intensa, dias. de fluxo aumentado. E aí eu vejo, tem um útero retrovertido, somado a tudo isso, e ela já me trouxe um ultrassom, eu preciso dar um passo à frente. Exato. Eu acho Investigar que um o pouco que mais, aconte- né? é, Esse processo de investigação, né, Essa doutora? curiosidade que às vezes Exatamente. acaba gravando. Eu acho que o que está acontecendo, o que acontece, não é estar acontecendo. Se o atraso é até 10 anos, já vem acontecendo há muito tempo. Sim. Mas, assim, o que acontece é que talvez a gente não completa a investigação. Tá tudo bem, olha, seu ultrassom não deu nada. Não deu, mas eu tenho dor. Então, não dá para parar por aqui. Então, vamos complementar. E aí, talvez seja esse complemento que não tem na saúde suplementar. Na saúde pública. Você chega lá, você vai passar no médico, ele vai te pedir um ultrassom. Você vai conseguir fazer Sim. o ultrassom. E Só. ele só parou aí. Sim. Tá Entendeu? tudo bem com a imagem? Olha, Tal. minha senhora, aqui tá tudo ótimo, viu? A senhora não tem nada, mas e minha dor? Vou te dar um anti-inflamatório. Aí a gente para por ali na investigação. E eu acho que um passo à frente na investigação será um passo à frente no diagnóstico, né? Então, acho que esse é o ponto. Doutora, Verdade. aproveitando aí uma curiosidade, como que é entre, né, vocês médicos, essa questão da investigação tão importante? Porque a gente percebe, né, como paciente, a conduta é diferente, né? Existe, não sei, algum trabalho, aqui é curiosidade mesmo, para que os médicos se aprofundem também nisso. A gente sabe que tem uma série de questões, de custo, né, envolvidas, saúde pública ou convênios, enfim. Mas existe essa preocupação entre vocês da divulgação, da importância dessa investigação mais aprofundada? Sim, com certeza. O que eu acho que pega um pouco, Patrícia, é que hoje a medicina ela é muito setorizada, né? Sim. Então, eu não faço mama, por exemplo, né? Eu faço a minha triagem com você. Aí eu vejo, olha, eu vou te pedir, você tem a faixa etária qual? Então, o seu exame é tal, de acordo com a sua faixa etária. Então, eu vou te pedir esse exame. Ele veio alterado, eu vou te encaminhar para um especialista. Perfeito. E você não fica morrendo de câncer de mama, não fica morrendo com cisto na mama, nem com nódulo de mama. Porque você vai fazer um diagnóstico e vai saber. Esta mentalidade para a ginecologia da pelve, ela é um pouco diferente, né? Uhum. Talvez uma pessoa que não trata, né, não estuda a endometriose como a gente estuda, ela vê o seu ultrassom, fala, olha, você tem endometriose, mas só toma isso aqui, ou vamos colocar um DIU. Ela também tem que mudar. Olha, tá tudo bem, mas eu vou te encaminhar para uma pessoa que só faz isso, para vamos ouvir a opinião dela. Especialista nisso, né? Ter essa visão uma também. pessoa que estuda isso há quanto tempo, né? Até porque, doutora, sem querer cortar, a doença vai evoluir. Com certeza, ela evolui, ela é infiltrativa, progressiva, mas e hoje, você vê, tem a Sociedade Brasileira de Endometriose, a gente tem a preocupação de fazer um canal só para a mulher, né? Um canal, eu gosto muito disso, porque ela tem que ser ampla, ela não pode ser só científica.
Ela tem que ser científica, sim, né? Porque o médico vai buscar suporte ali, né? Mas ela precisa também ter um espaço para pacientes, né? Tem que ser Ter interativa, né, doutora? E aí lá tem bastante informação, né? Para você ter esse apoio, esse suporte. E nós que estamos nesta especialidade, que tratamos disso, fazemos isso, nós temos uma preocupação muito importante com vamos colocar, vão ser educados, mas com os curiosos na área, né? Porque tem muita gente que também é curioso. Sim. Às vezes ele não estuda isso. Eu dediquei a minha vida. Se você levantar o meu lápis, você vai ver, nossa, ela só faz isso. Então, eu dediquei a minha vida a isso. E tem gente que fez uma opção de fazer uma medicina mais geral, né? Uhum. Ninguém está criticando ninguém. Claro, sim. A única coisa é que talvez, tendo um olhar mais amplo para a medicina, fazendo mama, onco, eu sou oncologista, então eu sei operar, então eu vou operar a endometriose. Mas não é só operar a endometriose, é diagnosticar, é conviver com a mulher que tem endometriose. Porque você tem que ter paciência para conviver com aquela pessoa que Tem você dor tem todo que mês. fazer um caminho com ela até o diagnóstico. É um caminho, vocês vão caminhar juntos. Doutora, A gente tem uma história junto, né? construir Com uma os relação. pacientes. É uma relação. É. Então, às vezes é isso, né? Eu vejo que às vezes tem muita gente que, deixa eu ver isso também. E talvez pode ter esse gap aí no diagnóstico, pode ser por essa causa, não sei. Mas esse é tentando responder a sua pergunta. Entre nós que fazemos isso, que estudamos isso, que participamos de formação de outros profissionais no ensino prático, no ensino teórico, na academia, na escola mesmo, né? Na graduação, na pós-graduação, na especialização, nós temos um cuidado de ser uníssonos no que falamos, de ser científicos no que falamos, né? E de ter esse cuidado. Para que eles já saiam ali, né? Formados com essa mentalidade, né? Mas aí acaba se perdendo um pouco, porque tem outros que às vezes acabam não fazendo e faz um pouco da especialidade. Então, eu acho que essa questão da especialidade é primordial no tratamento humanizado da paciente, doutora, porque quanto maior você tem o controle da informação, melhor você constrói essa relação com ela. Você sabe que tem um ponto, porque a endometriose não é uma especialidade, ela é uma doença. Sim. Então, esse é o grande problema, né? Porque você fala assim, o câncer de mama, mastologia é uma especialidade. Sim. Então, vou te encaminhar para um mastologista. Entendi. E aí o doente vai. Uhum. Agora, eu tenho endometriose. Deixa que eu trato. Não, você vai encaminhar para um médico que estuda endometriose, que é especialista. Ainda não Ainda é não tem uma especialidade. Ela não é uma ela ainda não entrou como Entendi. Mas olha, presta atenção, ela não é uma especialidade, mas tem uma sociedade brasileira só para estudar isso. Olha Tem só. uma sociedade americana que estuda cirurgia minimamente invasiva, mas também que tem esse foco. Então, a importância é tão grande que diminui a qualidade de vida, que rouba, né? Então, a gente precisa ter esses olhares aí. É que tem muita coisa para conversar. Mas a gente já passou por muitas coisas aí. Falamos aí de diagnóstico. Não, mas é importante sintoma, do diagnóstico, né? Essa visão também do próprio paciente, se às vezes não vem para o médico e para o paciente. Se não vem para o médico, o paciente buscar. Olha, deixa eu em outro profissional, entender um pouquinho mais a fundo, né? E eu queria entrar com uma pergunta, doutora, que eu acho que também acaba tendo muita relação com a questão da endometriose, que é a infertilidade, né? Realmente, a endometriose, ela causa infertilidade? Tem a relação, uma questão com a outra? Diretamente ligada? Exatamente. Ela tem sim relação. Por quê? Porque é uma doença inflamatória na pelve. Então, ela pode acometer os órgãos pélvicos responsáveis pela fertilidade. E aí, a gente está falando de ovário, útero e trompa. Então, quando a gente tem uma inflamação, o dente está inflamado, dói de bater aqui, dói de morder, dói de água fria, dói de água quente. Quando eu tenho uma inflamação, eu tenho um ambiente hostil, né? E ali naquele ambiente hostil, eu tenho lá útero, ovário e trompa. Então, eu posso promover uma inflamação, uma doença inflamatória nesses órgãos. Então, a relação de endometriose com infertilidade, ela existe e ela é relevante,
né? A gente pode considerar aí que em até 30 a 50% dos casos, as mulheres com infertilidade podem encontrar a causa como a endometriose sendo a causa, né? Então, tem sim uma relação, né? Por isso é tão importante, gente, quando o paciente começa, a mulher começa, eu quero usar um método contraceptivo, porque agora eu tenho relação, coloca esse DIU em mim, porque minha amiga põe e dá tudo certo, vou ficar 5 anos com ele. Aí fica 5 anos com ele, termina, tira, coloca outro. Aí ela passa aí 15 anos sem perceber, evitando a manifestação da doença. Uhum. Então, o que acontece também é que a gente precisa tomar cuidado, entendeu? Fazer a rotina, ir ao médico, passar e tá muito tempo com método contraceptivo, dá uma pausa, esperar aí uns meses, fazer um exame específico para ver se não tem alguma coisa por ali, porque às vezes a mulher ela corre tanto, ela só vai parar quando ela quiser engravidar. Aí, às vezes, ela passa aí 20 anos, 15 anos, 10 anos, evitando. Aí, agora encontrei todo mundo, demos entrada no apartamento, ou compramos, Casou, ou é recebemos agora pronto. Agora é a hora. É agora. Qualquer semelhança é mera coincidência, doutora, com a minha vida. Então, aí agora é a hora. E às vezes fala, agora eu vou comprar, pronto, compramos o apartamento, agora vamos arrumar 3 quartos, um para nós, um para o neném, um para visita. Aí vai. Aí fica pronto, Aí agora que eu paro de tomar o anticoncepcional. Aí acho que vai acontecer do dia para noite, né? No mês seguinte já está grávida. E às vezes acontece, sim. Sim, né? sim, já vi Às vezes casos acontece, sim, com certeza, né? Às vezes tem paciente que fala, eu parei para engravidar no fim do ano e já estou grávida. Mas às vezes ela acaba descobrindo uma causa aí chata que às vezes pode ser endometriose, né? De infertilidade. Doutora, a senhora colocou uma situação assim, ela coloca um DIU, por vários e vários anos tira, coloca de novo e retarda o diagnóstico da endometriose. Mas por quê? O DIU, ele tem essa qualidade para retardar isso? Boa pergunta, porque eu preciso ser clara. Esse DIU, vamos colocar aí que é um DIU que tem a progesterona, né? A progesterona, ela é um hormônio, né, que ajuda aí, além de ser um pouquinho de anti-inflamatório, ela ajuda a não ter a manifestação de dor também, né? E nem de sangramento aumentado. Então, vai tirar essa queixa do doente. Às vezes, Vamos dizer que ela pode mascarar uma doença pré-existente. Isso. Não só o DIU, mas todo o método hormonal. Entendeu? Aí aquele paciente, eu uso o anticoncepcional contínuo, porque eu não menstruo já faz 6 anos. E eu quero continuar. Continua. E aí, quando ela para, aí vem a dor. Aí vem a alteração, a dor na relação, a dor na cólica menstrual. Entendeu? Não é que ele vai causar alguma coisa ou é um tratamento. Não, é que ele funciona como paliativo. Ele deixa a doença dormindo, né? Nossa. Ela não tem sintoma. Muitas vezes a mulher vai descobrir que tem endometriose quando ela para o anticoncepcional para tentar engravidar. Aí ela usou por 5, 6 anos, 10 anos, aí ela para, agora sim, que nós já compramos a casa, já reformamos, já fizemos o quarto, já não sei o quê, eu vou parar com o anticoncepcional, depois de 10 anos. Aí ela vai percebendo dor na relação, cólica menstrual, mas eu não tinha nada disso, mas tudo bem, toma um remedinho e vai. Aí passa um mês, não engravida, 3, 4, 5, 6, e aí sim ela vai em busca do que está acontecendo. E aí, às vezes, é um tempão já que passou, né? Nossa, isso é uma informação muito importante e relevante. Muito, principalmente para os jovens. Para os jovens, muito importante. Porque às vezes elas falam, minha amiga usa tal coisa, Yumi, vamos colocar aí, qualquer um método. E ela não tem isso, ela não menstrua, blá, 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 vou comprar também. Todas já... vai lá e começa a usar e fica. Tá tudo bem, não engorda, não dá celulite, não dá acne, não dá tal, né? Eu não tô relacionando isso com o remédio que eu falei, mas tô falando com o que ela vai dizer, né? Eu não tenho nada, eu vou seguir. Sim. Né? Então, ela segue e, às vezes, ela só vai parar lá na frente, depois que ela já fez faculdade, que ela já encontrou o parceiro.
E acaba que, né? Então, por isso que é importante também ficar atento aos sinais do corpo, falar para o médico a alteração. E ontem eu dei uma entrevista e aí a pessoa perguntou para mim assim, mas se a gente fala para o médico e ele não dá importância? Aí a gente vai buscar informação aonde? Aí eu falei, em locais que sejam seguros, né? Então, a gente tem, né, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a Sociedade Brasileira de Endometriose. Importante a senhora Então, citar até essa para as mulheres que informação, estão porque ouvindo. quando você chega lá na SBE, que é a Sociedade Brasileira de Endometriose, lá tem informações para você no site. Escolhe um profissional capacitado, procura, não pelo Instagram, o número de seguidores, procura pelo currículo Lattes desse profissional. Sim. Aí você vai ver de fato se ele estuda o tema que você está precisando. Eu, por exemplo, quando vou procurar um médico para minha mãe, para mim ou para algum filho, eu dou sempre, claro que a gente tem as indicações, porque a gente é médico, mas tem uns que eu não conheço. E aí eu vou olhar Sim, a partir de quando que ele se dedicou a isso, qual foi de fato o comprometimento dele com aquilo. Então, acho que esse é o ponto também, né? Também é importante para as é. pessoas que não sabem onde procurar, né? Se sentem perdidas, que é tanta informação, como a gente está falando aqui, ao mesmo tempo, tem informações de informação de confiança, de qualidade segura, né? Isso mesmo, fonte segura. Até porque a seguridade das informações é que garante o tratamento adequado, né, doutora? Eu acho que hoje o meio de informar é outro, Sim, né? exatamente. Antigamente você tinha um convênio, tinha um livrinho do convênio, você olhava ali e buscava o médico do convênio. Uhum. Hoje você tem onde buscar. Então, às vezes, busca em alguma mídia social. Uhum. Mas tem que tomar bastante cuidado, porque mídia social pode falar de tudo. Então, de tudo de bom, mas de tudo de mais ou menos bom. Sim. Então, a gente precisa também cuidar para ter informação segura de qualquer coisa, né? Sim, de tudo. Sim. Você vai Tudo. fazer um jantar aí, você quer procurar qualquer coisa, você não vai lá olhar? Sim. Aí você vê aquele tanto de like, aquele tanto de seguidor, você fala, isso deve ser bom. Isso é bom. Então, é difícil, né? Fica um ponto de atenção, né? Principalmente no isso. mundo de hoje, com a No informação. mundo digital, com esse no monte mundo de digital. autoridade surgindo do nada. Sim, Exatamente. A gente morre de estudar e o povo vira. Mas engraçado. Vira especialista. Mas isso é em tudo, né, Sim, gente? todas as áreas. Desde o Tudo. cabeleireiro, da E maquiagem, exato, e do tudo. fazedor do pudim, Em todas as áreas. tudo, Em né? todas Porque às as vezes você áreas. tem aquele cara que estudou para fazer aquela comida específica, Sim. né? Então ele é um maître, ele fez a faculdade dele para, né, renomado na cozinha e tal. E tem um outro lá que faz de conta que que nem diz os meus amigos lá, fazedor de pudim, que por excelência eu gosto, então é bom também, né? O meu marido adora um pudim, mas enfim, e eu não sou fazedora de pudim sem buraquinho, né? Que é o pudim sem buraquinho, não é comigo. Então dou muito valor para quem faz, Não então tá é? maravilhoso, mas não é isso, né, que a gente está falando, não é sobre isso, né? Verdade. É sobre as coisas que podem ser maquiadas, né? Aí você vai lá, quero um bem casado, tal. Olha aqui, esse aqui faz... De repente, você está tão envolvido no processo que você já fez um Pix para pagar e não vai receber nada. Exato. De repente, você levou até um golpe, você já está ali. Porque estou corrida, então blá, 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 blá. Como você quer pagar? Você vai lá e faz um Pix. Nunca recebe o bem casado. Mas essa questão, eu acho que da conscientização, doutora, da saúde, não sei mais ainda, né? Porque é algo da sua saúde, né? Da sua qualidade de vida. Então, acho que fica esse alerta importante para as pessoas procurarem bons médicos, boa fonte de informação, cada vez mais investigar. Realmente, se não está confortável, buscar um outro que se aprofunde mais. Eu achei que é extremamente importante saber onde procurar, as pessoas saberem que tem onde elas procurarem informação e médicos relacionados, no caso, estamos falando da endometriose, em fontes confiáveis, porque parece que é simples, mas não é. Por aí você vê tudo, né, um monte de informação, todo mundo falando de tudo, e não é. Até porque, doutora, como a gente mencionou aqui, a endometriose é uma doença evolutiva, né?
como que ela chega no estágio da retirada dos órgãos ali do aparelho reprodutor? A senhora pode explicar, por gentileza? A gente só vai retirar aquilo que precisa. Então, tem uma coisa muito importante nessa sua pergunta. Às vezes, vai lá o doente e vai tirar o útero. Se o útero não está doente, ele não precisa ser removido, né? Quando o paciente tem endometriose, a gente vai avaliar aí através dos exames de imagem precisos qual é o local do acometimento da endometriose, na bexiga. Então, a gente vai tirar só o nódulo da bexiga. É nos ligamentos. Tem um ligamento lá que chama ligamento uterosacro. Vai tirar a doença do ligamento uterosacro. É no intestino. Vai tirar o local ali no intestino, aquele nódulo, e não necessariamente eu vou tirar o útero nesse caso, né? Quando que está indicado a retirada do útero? Quando o útero é comprometido. Ele é comprometido quando eu tenho um nódulo na região posterior do útero, chamada retrocervical. Se eu tenho um nódulo invadindo aquele útero e o paciente já tem prole constituída, já está com tudo certo, a gente pode conversar sobre a retirada também do útero. Mas nem sempre eu vou retirar o útero por conta de endometriose, né? Muitas vezes eu vou para uma proposta de retirar a doença e não o órgão, né? Então a cirurgia, órgão, ela é conservadora, não Sim. só do ponto de vista de técnica. A gente pode fazer por cirurgia laparoscópica, cirurgia robô assistida, mas não só a técnica, não só a ferramenta. Não só a ferramenta, a técnica também. Então, de acordo com a patologia do doente, é aquilo que a gente vai remover, né? Perfeito. Então, isso que é importante também a gente ter em mente, né? Sim. Tem paciente que chega sem útero, sem ovário, sem trompa e com endometriose na vagina, na bexiga, no intestino. Então, a gente tem que ponderar, né? Esse é o ponto importante. Nossa, Doutora, isso é então, muito então essa doença, ela, vamos supor, eu estou com esse problema, essa doença. Aí eu estou diagnosticada de que ela está curada. Ela pode voltar? A Em outro endometriose. órgão, alguma... Perfeito, boa pergunta, né? Depende do grau da doença, tem cura sim, né? As pessoas falam, endometriose não tem cura. Calma, vamos organizar a nossa conversa, a nossa pergunta e a nossa resposta, né? Se a gente faz o diagnóstico de uma endometriose peritoneal, que é naquele tecido que recobre os órgãos, ou mesmo profunda, e você vai lá e tira pontualmente essa doença, faz um segmento pós-cirúrgico, que o tratamento medicamentoso após a cirurgia diminui a recidiva de endometriose. Isso é a literatura mundial, não sou eu que estou falando. É comprovado cientificamente. Quando você faz uma cirurgia bem feita, seguindo a anatomia, com uma técnica apurada, você tem 80% a 90% de cura. E você associa uma medicação, você ganha muito nesse sentido, né? E então, se você tem tudo isso, você vai aí para uma taxa de 90% de cura. Agora, você pega um doente que já fez 7 cirurgias, que tem uma doença toda espalhada e que, às vezes, ela foi mexida de alguma maneira em que não tirou adequadamente a doença, talvez você não consiga levar isso para uma cura, né? Então, tem alguns casos que é difícil e você fala para o paciente, olha, de fato, vamos trabalhando com o que a gente precisa. Precisamos do útero para tentar uma gestação, deixamos ele aí. Os ovários, órgão nobre, é o patrimônio da mulher. A gente deixa sempre, a não ser com lesões malignas ovarianas. Não é maligno, a gente deixa sempre. Tem endometrioma pela 3ª vez no ovário. Aí sim, depois de 2 vezes, a gente pode pensar em remover. Mas até então não remove. Agora, para a resposta, tem cura? Depende do grau, de como foi a história desse doente até aqui. Muitas vezes a gente consegue, sim, colocar numa condição de cura. Eu hoje tenho pacientes que eu operei há 15 anos atrás e que a nossa proposta foi deixar o útero para que ela pudesse tentar a gestação. E eu falo, olha, esse seu útero é doente, mas nós não vamos tirar agora. A gente tirou a doença toda e nós vamos ter que voltar num segundo momento. Daqui um tempo. Até que tempo? O tempo que você perceber que você vai querer insistir para tentar uma gestação. Às vezes você vai conseguir e às vezes não.
E aí, lá na frente, você vai ter que voltar aqui ou procurar outro colega para você resolver aí e aí, nesse momento, tirar outra. Então, tem pacientes que vêm comigo que a filha está com 10, 12, 14 anos e que a gente fez isso lá atrás e que passou todo o tempo e fala, agora, doutora, eu vou tirar. Porque o meu fluxo é alto, porque eu tenho um pouco de dor e porque eu acho que é o momento, a gente vem. E ao longo destes 10, 14, 15 anos, ela não teve recidiva. Fantástico. Então, eu considero isso cura? Sim, não é? Sim, Verdade. Sim. Então, esse é o ponto, Sim, entendeu? verdade. Eu tenho muitas mesmo, assim. Então, a gente fica muito feliz, claro. né? Às vezes eu falo para os meus assistentes, essa paciente que eu operei ela há 15 anos atrás, eu operei ela há 12 anos atrás, é uma paciente amiga, né? Eu tenho várias, assim, minhas pacientes. Passa a ser, É né? claro, a gente... É uma cria uma relação. conexão, É né? aquilo que eu Cria um falei. vínculo. A endometriose leva para esse patamar. Sim. Porque você fica, né? Eu já ouvi de outros colegas, esse negócio não existe ser amigo de paciente. Eu também acho, porque o paciente acaba que às vezes não fica do seu lado. Mas não é questão de ficar do lado. Ninguém quer que fique do lado de ninguém. A gente não fica nem do lado de pai e mãe, a gente fica cada um do seu lado, não é? Sim. Mas, Exatamente, adorei essa. cada um no seu lado. É Não sobre quero- isso que não eu quero, falo. eu não quero nenhum paciente do meu lado. Eu quero que a gente esteja na mesma condição de conversa e que a nossa conversa possa ser amigável. Jogando no mesmo time. Esse é o ponto, né? Nossa, isso é eu acho que perfeito. isso é legal. Isso é Sim. Porque perfeito. se você contar, acho que eu não sei se eu ponho na mão os amigos que eu tenho, que vão na minha casa, acho que é quase ninguém, porque quase ninguém vai na casa de ninguém. Então, mas assim, é difícil. É que é uma relação de confiança também, né, doutora? Que se confiança, cria e acho que disso estabelece. se Eu parte para uma amizade, porque você está Isso, confiando a sua isso. vida ali É. e todo esse diagnóstico, e quando você percebe isso, essa profundidade do diagnóstico, do cuidado, também da preocupação do médico e do conhecimento de olhar tudo isso, gera uma segurança, né? Isso. Na- E no assim, paciente. É a base, né? É o você fica, principal. você fica até assim, doutora, eu estou fazendo tal coisa, queria só a sua opinião. Então, é isso. Eu falo isso que eu chamo de amizade, É isso. entendeu? Sim. Eu queria só a sua opinião. Doutora, não tem nada a ver, tudo, mas a senhora pode só me dar o seu ponto de vista nisso? Puxa, Então, eu importante. penso que isso é uma relação de Sim, amizade, sim, entendeu? sim, De confiança, de né? confiança. Então, acho que esse é o ponto, né? Eu sempre costumo dizer para as pacientes assim, diabetes tem cura? Você não toma remédio até morrer? Vitiligo, você não está ali com ele, não vai acabar com ele. Psoríase, você não vai com ele. Por que que todo mundo que está no pé dessa endometriose quer? Se o doente tem qualidade de vida, se ele está de acordo com aquela situação, e se a gente conseguiu deixar uma coisa mais Leve. mesmo que seja aquela doença insistente, a gente precisa Acolher, né? relaxar para esse paciente. Amenizar, né, doutora? Fica naquela coisa, olha, fulano morreu, não sei o que morreu. Não é aquela questão mata. Gente, Até porque, né, doutora, essa questão difícil. psicológica, isso é até uma questão que eu ia perguntar. Se a senhora aconselha outros tipos também de tratamento, dependendo do que a mulher está passando, essa questão que relação com a infertilidade, além do que a senhora já comentou da questão nutricional, que é tão importante. Você recomenda outros tratamentos também, certeza, complementares Patrícia. para as mulheres? Isso é fundamental. Aspectos nutricionais, fisioterapia e psicológicos são fundamentais. Eu tenho lá uma aluna que fez uma tese de mestrado, uma aluna minha, e o que a gente estudou? Os aspectos psicológicos, principalmente ansiedade e depressão, Exato. nas mulheres com endometriose. E que estão aguardando a cirurgia, Nossa. né? Durante aquele... Então, o que a gente viu nesse pool de pacientes? Que elas têm um índice a mais, 87% de ansiedade e depressão, a mais 87% de ansiedade e 75% de depressão. Entre elas têm, comparando com a população normal de mulheres, ansiedade e depressão a mais, e entre a ansiedade e a depressão, a ansiedade mais alta, né? E o que elas usam para resolver isso? As trocas sociais e a religião. Os Então, grupos e a A religião. comunidade, né, doutora? Comunidade e a religião. De Isso que apoio, a né, gente- doutora? Exato, Comunidade a de rede apoio. Então, isso aqui é uma coisa legal Sim, que elas devem fazer. Tem muitas das associações das mulheres com endometriose. Recente, agora, a gente fez um
momento da SBE com elas, que são as responsáveis pelas associações que cuidam das mulheres de endometriose. Foi Que bonito? bacana. Foi dia É 16 de importante. março. E foi o segundo já. O ano passado a gente fez e agora a gente fez também. Depois que eu entrei como presidente, a gente começou a fazer isso. Porque essa relação é muito importante. Essa rede de apoio, gente, ela é fantástica. E as Primordial. mulheres se entendem, né? Excelente. Estão passando pelo mesmo problema, né? exato, Conseguem conversar sobre a Uma mesma consegue ter situação. empatia pela outra. É maravilhoso. É uma rede de apoio, é uma troca, né? Você sabe que você não está sozinho. Né? Exato. Então, esse é o ponto, né? Mas é isso. Acho que a gente conversou bastante, né? nossa! Sim, nossa, doutora, Eu pra- maravilhoso. Muitos esclarecimentos. Muitos esclarecimentos. Tem uma pergunta da Patrícia que eu acho muito interessante aqui. A gente tem um roteirinho que a gente segue. E eu queria que é a doença, não é a síndrome do momento, é a síndrome de burnout. Um dos sinais pode estar relacionado à síndrome de burnout, doutora? É aquilo que a gente acabou de falar. Se você tira a qualidade de vida do paciente, tudo que traz distúrbio psicológico pode levar a um complemento para o burnout. É claro que a endometriose não dá burnout em ninguém, mas aquela dor, é a mesma coisa que você fica cutucando ali, né? Aquela Vai dor gerar o dia aquele todo estresse, né? é mais Somatizado. uma coisa, né? Sim, Ela é já uma tá das- estressada com o trabalho, estressada com o relacionamento, qualquer que seja, estressada às vezes com filhos ou pela falta do filho, né? Porque a presença da estresse e a falta da estresse. Então tem tudo isso também. Sim. Às vezes com o desemprego ou com o trabalho em excesso, porque também não ter é ruim, mas ter demais é péssimo. Então, tudo isso, mais a dor, mais a dificuldade na relação, a falta de se entrega na relação, às vezes pela dor, tudo isso associa. Aí é onde entra Gera um a estresse. imunidade, né? Com Aí é onde a certeza, taxa... E aí é só Uma a gotinha do pincelada. oceano, né? Uma Sim, pincelada. É isso. complicado. É. Falamos agora, para finalizar, vou fazer uma pergunta para a senhora com relação ao tratamento. Existe como que eu poderia dizer, um protocolo de tratamento para endometriose? O tratamento para dor, vamos colocar Pra bem dor. claro, a gente tem o tratamento da dor e da doença, tá? Uhum. Porque o tratamento da dor existe sim, uma escala que a gente segue, né? Medicamentos de primeira linha, medicamentos de segunda linha, né? Então a gente pode usar analgésico e anti-inflamatório para dor. Mas estamos falando de endometriose. Na primeira linha, a gente tem as progesteronas, né? Ou progestogênios, como quiser falar, as progesteronas que a gente pode utilizar, né? O levonorgestrel, o desogestrel. Então, a gente tem essas progesteronas como primeira linha, né? Associado aí a um anti-inflamatório, um analgésico, a gente tem uma boa resposta. Depois, a gente tem aí o análogo do GnRH, essas outras medicações que ficam para a segunda linha, que também pode ser utilizada. Aí tem lá os efeitos colaterais, e a gente tem que estudar cada um, né? Uhum. Depois vem aí as outras medicações que já ficam já para um outro patamar, né? Para outro patamar, né? E aí entra a amitriptilina, essas outras medicações, gabapentina, pregabalina, a gente é para outro tipo de coisa ainda, para uma coisa mais avançada ou para uma terceira tentativa, mas enfim, durante esse tratamento, o diagnóstico precisa estar estabelecido, porque em que horas vai entrar o tratamento cirúrgico? Né? O tratamento cirúrgico vai entrar ou quando o paciente é refratário ao tratamento medicamentoso, ou seja, não responde, né? Não responsivo, ou quando a gente tem riscos de ter alguma perda de órgãos. Por exemplo, tem uma doença tão extensa no ureter, que é o caninho que leva o xixi do rim para a bexiga, que pode estrangular esse ureter e perder o rim. Uma rotura aí de um endometrioma, então, às vezes é cirúrgico, uma doença intestinal grande, com possibilidade de estrangular o intestino, uma doença vesical dentro da bexiga grande. Então, tem as suas indicações, sim. Então, o tratamento é medicamentoso, pode ser hormonal, medicamentoso, anti-inflamatório, analgésico, para dor. Ok. Para Cirúrgico. endometriose é outra história. Entendi. Né? A dor que envolve a endometriose, a gente tem até um protocolozinho. Uhum. Mas para a doença nodular,
que está ali com possibilidade de causar danos maiores, aí o Se tratamento avalia cirúrgico todo se esse impera. histórico. Mas do é por cirúrgico. isso que tem que ser alguém que entende, que estuda, Exatamente. que trata, que sabe fazer o manejo tanto da dor quanto da doença, né? Separar uma coisa da outra, Exatamente. né, doutora? Porque senão É você isso vai, aí. fica ali tomando remédio. Ou também casos, doutora, que eu já ouvi de pessoas que ficam toda hora operando, né? Opera, mas nossa. aí daqui a pouco opera de novo, É uma opera. judiação. E aí você não entende, né? É. Quando A acontece essas cirurgia tem que ser situações. completa, né, Patrícia? Mas para ela ser completa, precisa fazer um diagnóstico. Não adianta Com- assim, eu bem acho que tem feito. endometriose, vamos embora para a cirurgia. Então, Eu acho, né? é, Eu ou às acho vezes isso. faz um exame que não é tão específico. Fazendo também a gente pode ter surpresa, gente. Sim, Em tudo, toda hora tem que ter tudo. surpresa, né? Os dois casos acho que são relevantes, né? É, Ou temos você faz um um organismo exame vivo. e fala, não, tá tudo bem, vai para casa, ou É. então não vem aqui, vamos retirar tudo. Os Nossa. dois extremos são Tem que ter um meio Perigoso. termo, né? perigosos. Mas é isso. Tati, alguma Nossa, pergunta a mais para doutora, olha. finalizar? Não, doutora, só agradecer Ah, que imensamente a sua Nossa, presença foi aqui. É uma muito honra. bacana. Nossa, foi. Para mim, para nós, mas para mim especialmente. Pra Muito mim obrigada. também. E que a gente possa, através de toda essa informação de extrema qualidade que a senhora trouxe, ajudar as mulheres, né? Nosso grupo, ele é um grupo novo, ele está começando, mas a gente quer passar informações de qualidade para a saúde da mulher, saúde física, saúde emocional, né? Mental, essa é a nossa missão. Então, é só agradecer. Que legal. E que a gente possa, cada vez mais, a senhora consiga ir com a SBE, certo? Sociedade Brasileira de Endometriose, isso. divulgar, assim, expandir ao máximo e conte com o nosso grupo também para isso. Que legal, fico muito feliz. Eu espero que na próxima vez eu vou voltar aqui, vocês já vão estar famosas. Já não é mais o começo, já vai estar, né? Mas é muito louvável, né? Eu acho que isso que é legal. A gente levar informação de qualidade, Sim. dar a oportunidade das pessoas também falarem, perguntarem, levar isso para suscitar aí a dúvida, né? Então, parabéns para vocês. Muito obrigada pelo convite. E foi Um assim, prazer. foram explicações muito claras e de uma maneira muito fácil de entendimento. Que bom. Sim, Né? Bom. sim, foi muito didático, né? Exato. Como a gente fala. Nossa, Coisa foi boa. assim. Muito bom. Então foi ótimo. Valeu. Leila, muito obrigada. deixa um recadinho para nossa audiência, para a mulherada, faz o convite para elas. Bom, nós temos vários convites. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença da doutora. Nós temos o nosso grupo de comunidade que se chama Você Mulher Plena, né? Que nós estamos levando para vocês uma ampliação de consciência, para que vocês saibam sobre esse tema e muitos outros que são importantes. E às vezes é o que eu costumo dizer, às vezes a gente entende que é para a mulher, mas é para o homem também, porque sempre quando existe esse tipo de problema, existe um homem que também tem que acompanhar essa mulher em todos os momentos, dar o apoio, não é isso, doutora, também, Isso mesmo. né? Porque não fica só o encargo da mulher. Paty, um recadinho para nossa audiência. Só agradecer e que essa informação possa chegar, todas essas informações a cada vez mais mulheres, e quem estiver nos assistindo que possa replicar isso e que a gente possa ajudar a levar um pouquinho de informação para muita gente. Doutora, agora é sua vez, nessa câmera aqui, um recado para as mulheres. Eu quero deixar um recado para vocês ficarem atentos aos sinais do seu corpo, que vocês são muito importantes, nós, mulheres, somos importantes, fazemos parte de uma sociedade que somos altamente representativas em todos os aspectos, né? E cada dia a gente cresce mais. Então, fique atenta aos sinais do seu corpo, fique atenta a tudo que você está pensando e planejando para a sua vida, porque é momento da gente se valorizar, da gente buscar os nossos lugares, né? Nos posicionarmos nos nossos lugares, buscar a nossa equidade de gênero, né? Não é o gênero masculino ou o gênero feminino que é melhor, é uma equidade, né, que a gente quer. A gente não quer ganhar mais nem ganhar menos, a gente quer uma equidade. Então, fique atenta aos sinais do seu corpo, a tudo que a vida se abre aí para você, mulher.
Mulheres, esse foi o recado da doutora Elizabeth, de nós, mulheres plenas, eu, Maite Arias, Leila Arruda, Pati Leite. Estamos aqui com os conteúdos, né, no nosso canal do YouTube. E se você quer fazer parte da nossa comunidade, entra lá no Instagram, acessa o link, inscreva-se no canal do YouTube. Todo mês a gente tem um episódio de podcast. Doutora Elizabeth, muito obrigada. E a gente faz o famoso brinde com a nossa água, para finalizar, né? É Com isso aí. saúde à É vida. isso. Obrigada, Saúde. doutora. Obrigada. Até mais.